Bom dia, alunos queridos. Então, eu queria deixar registrado uma aula sobre inteligência distribuída. A gente tem conversado sobre mente, modelos de mente contemporâneos, né? E esses modelos incluem a mente estendida, como a gente tem comentado, e agora essa discussão a respeito de inteligência artificial, eu queria juntar esses assuntos para que a gente pudesse fazer uma reflexão sobre isso. Então eu preparei aqui um material, eu vou ficar meio escuro na hora que ele aparecer, mas vocês vão poder me ouvir bem. Então eu chamei de cognição ambiental, Big Data e inteligência distribuída, mas eu quero resgatar com vocês a ideia de cognição humana, né, enquanto essa cognição distribuída. A gente comentou, e eu acho que vale a pena repetir, né, que o fato do ser humano só apresentar cognição racional quando ele adquire uma linguagem, né, deixa a gente muito desconfiado de que a cognição acontece socialmente, acontece entre mentes humanas, né? Então, a gente já trabalhou, já apresentou a ideia de cognição distribuída do Hutchins, né? De mente estendida do Clarke, né? De mente ambiental, que o professor Dutra junta essas ideias e outros filósofos e apresenta a mente, né? Ligada ao ambiente, a mente e ambiente sendo um sistema só, modelo que se repete na mente ecológica que eu apresentei para vocês sobre Gibson e outros autores, né? Então isso, por um lado, é essa perspectiva que eu quero manter. Então a gente vê ali no meu gráfico a cognição humana, que demanda uma linguagem, né? Uma linguagem, na verdade, é uma condição para a cognição humana. Então, nas palavras do Dutra, você adquirir cognição humana é entrar numa cognição em rede, né? E é bem isso que a gente tem como registro, né? Então, na verdade, a nossa inteligência é em rede, a nossa racionalidade é em rede. Eu destaquei aqui a aproximação, ou pelo menos a forma espantosa que a gente tem lidado, tem reconhecido o fenômeno do Big Data, né? O que é o fenômeno do Big Data? As grandes empresas de processamento de informação, elas se mantêm uma atualizando a outras, e elas têm então um panorama a respeito de hábitos e ações e posições humanas, né, que é um panorama muito maior do que qualquer um disponível para um cérebro. Então, temos discutido, e eu estou até me referindo ao livro do professor, do filósofo João Teixeira, né, que publicou há pouco tempo um livro sobre uma reflexão do Big Data, e ele faz a comparação do Big Data com o cérebro humano, né, e nos atenta para o fato do Big Data ter mais chance de acerto, porque o panorama no qual ele consulta é muito maior do que qualquer cérebro humano pode consultar, né? E também o Big Data ter acesso, ter mais capacidade de processamento e, portanto, mais chance de acertar e, portanto, ser mais inteligente do que o próprio ser humano. Blockchain é uma tecnologia que hoje está muito em voga porque ela é usada para a garantia do Bitcoin, né, que é a moeda digital, né? Mas o blockchain tem uma característica que é o poder decisório, o que faz o sistema processar ou não, né, é uma consulta a todo o sistema. Não existe local privado, né? Então, se todo o sistema concorda ou pelo menos a maioria, né, dá o apoio àquela decisão, ou tem suporte para aquela decisão, o programa então se decide assim. O que é um sistema bem parecido com a nossa decisão cognitiva pelos neurônios. Então eu digo aqui, o GNMT é um outro exemplo que está tendo muita repercussão, que é o Google Neural Machine Translation, né? Que é um tradutor de texto que traduz o texto, mas ele se autocorrige. É um problema a tradução de texto automática, porque justamente a tradução de um texto não é uma função algorítmica, né? Entra uma discutida interpretação.
Então esses tradutores algorítmicos, eles costumam ser muito falhos, mas o que acontece com o GNMT? Ele é programado para aprender conforme ele é corrigido. Então, se ele faz traduções toscas e os usuários corrigem, ele vai aprendendo e ele está tendo uma performance nunca antes alcançada, embora deixe claro que ele ainda não consegue substituir 100% a interpretação humana. E a internet das coisas, né? Internet of Things, a sigla em inglês. Internet das coisas é a ideia de que os nossos equipamentos eletrônicos todos estarão em rede, né? E todos serão geridos por uma inteligência artificial, economizando não só energia e insumos, mas também a nossa atenção ao mundo. Então, o ar-condicionado vai ligar sozinho, o carro vai me levar para onde eu quero, o sinal vai ligar e desligar conforme o fluxo de carros, né? As coisas serão inteligentes, nós estaremos delegando inteligência para o ambiente, o que nos deixa muito afinados com o pensamento do Clarke, que eu tenho apresentado na turma da mente estendida, né? Que ele diz exatamente que na hora que a gente coloca inteligência no ambiente, aí nós podemos ficar idiotas em paz, né? Podemos ficar distraídos em paz. Então essa é a ideia. Então, comparado à cognição social, e aí é que eu quero chamar a atenção da turma, você não pode comparar o Big Data a um cérebro. Seria muito desproporcional, seria desonesto, né? O que a gente pode entender a respeito do Big Data é comparar ele com a cognição, com a rede de cognição, com a cognição social. Então, comparado à cognição social, né, a essa cognição distribuída, inevitável, inexorável, sem a qual a gente não teria esses humanos, né? Então, comparado à cognição social, o Big Data é uma extensão datificada e a tecnologia blockchain é similar aos critérios de decisão não racionais, éticos, estéticos, emocionais, ou seja, descentralizado, estimado probabilisticamente, submetido à sistematicidade da complexidade. Então, o Big Data é uma extensão datificada da cognição social, né? Ele não a gente costuma dizer que as ferramentas são extensões dos nossos sentidos, mas o Big Data é uma extensão da cognição entre cérebros e ambiente, né? E ele então, se nós podemos comparar o que a inteligência do Big Data e a racionalidade do Big Data, não seria com a inteligência e a racionalidade de um cérebro, né? Nos aproxima muito mais estruturalmente da inteligência e cognição da sociedade, ou de uma instituição social, né? E a respeito dos critérios de decisão não racionais, né, é justamente quando você vai decidir individualmente se alguma coisa é justa ou injusta, ou se algum critério, né, como eu digo aqui, ético, emocional, estético, o que você tem é toda a tua experiência e aquilo que você já processou sobre a sua experiência. Então, a partir do impacto da tua experiência sobre você, ou seja, resultados melhores, resultados piores, comportamentos que você julgou que o teu sistema julgou mais adequado. Então, dependendo dessa decisão que é descentralizada, né, você age como a tecnologia blockchain. Ou melhor, a tecnologia blockchain age como a cognição social. Então, continuando aqui, eu acho que merecia um destaque, uma explicação de como funciona uma rede neural, né? Uma rede neural, você tem uma rede neural e ela é submetida a um ambiente e tem que agir nele. Uma rede neural é uma rede que emerge do ambiente, né? Não temos outro ponto de vista a não ser o naturalismo evolucionista. Então, essa mente é um processador de informação que processa informações, que emerge do sistema para processar informações que antes o sistema não processava, né? E como é que quais são os passos? Ele registra eventos, então esse sistema tem que ter memória. Depois, a partir dessas memórias, ele procura repetições, simetrias, equilíbrios, né? Ou seja, ele procura
uma regra, ele procura uma macro forma de organizar aquilo, e ao identificar, né, essa regra, essa repetição, essa similaridade, ele aprende e extrai daí uma regra básica. Então, a partir de então, o sistema neural passa a responder ao padrão, ele usa a regra. Em vez dele dar passo a passo para o que ele quer, ele já aplica a regra e pula passos da cognição, que antes ele patinaria. Vamos pensar no exemplo, né, da criança que quer passar na porta com uma vara maior do que a porta, então ela tenta algumas vezes, depois ela aprende, a partir de então ela já vai passar com a vara na posição certa, ela não vai ficar repetindo as etapas da cognição. Então, o que faz a rede neural? Ela disponibiliza a regra para outras redes neurais, né? É uma característica de uma rede neural, né? Uma vez intuída a regra, essa regra fica disponível para outros processamentos, para outras sub-redes, né? E, com isso, potencializa a relação entre cognição e ação, né? Ou seja, processa informação para dirigir a sua ação no ambiente, pois aumenta a taxa de sucesso da decisão, né? E eu coloquei em forma de círculo justamente porque potencializar a relação cognição e ação é agir nessa imersão que as redes neurais vivenciam, né, de estarem imersas no ambiente e o ambiente participar do processamento que ela realiza. Então, aqui a nossa próxima tela é a questão filosófica que o livro do professor Teixeira traz e outros artigos, e é uma questão bem contemporânea, né? Algoritmos de aprendizagem pode igualar ou até mesmo superar a inteligência humana? É a coisa que nos intriga, porque se a inteligência pode estar na máquina mais do que em nós, a gente fica um pouco vulnerável, né? Mas tem certas questões a respeito da cognição humana que um filósofo já prestou atenção, que a filosofia já prestou atenção, e que ainda estão incipientes nessa questão da datificação da nossa realidade. Então, a questão primeira da cognição humana, que é uma questão simbólica, né, e que só de forma indireta pode se tornar a questão do conectoma global. Conectoma global é o conceito que o professor João Teixeira usa para se referir a todo mundo conectado ao mesmo tempo, máquinas, cérebros né, grandes big datas que incluem nossa cognição pessoal, né? Então todos nós estaríamos participando desse conectoma global. Então, só de forma indireta, por quê? Porque as máquinas, os computadores, os algoritmos, a fonte do ambiente para esses algoritmos somos nós, né? Ao nos comportarmos, ao acessarmos, ao fazermos qualquer coisa no mundo online, nós somos fonte, né, de informação para os processamentos digitalizados, datificados. Então, nós temos imersão no ambiente, né, e os computadores têm imersão, né, na nossa ação, no nosso processamento que está digitalizado, que é a maioria deles. Então, o que chama atenção, o que é importante para a cognição humana, o que é diferente na cognição humana é, a cada instante, no que devemos prestar atenção. Porque as redes neurais do nosso cérebro, elas têm a seguinte trajetória, né? Assim que elas se formam, elas começam a prestar atenção, elas tentam processar o máximo possível. E na medida em que o cérebro vai se configurando, a cognição vai se configurando, primeiro geneticamente, depois ambientalmente, né? O que as redes de neurônios vão aprendendo é a ser funcionais, né? A direcionarem a sua ação para uma outra coisa, a se especializarem, né? Então a questão, se nós estamos imersos num mundo, num mar de informação, como dizia Darwin, né? No que nós vamos prestar atenção? Um algoritmo ia prestar atenção em tudo a princípio, até criar as regras, mas nós temos uma espécie de detector do que prestar atenção, e esse detector é justamente o que a gente chama de emoção. Então a emoção é uma espécie de
estado embrionário, né, do nosso estar no mundo, dessa nossa imersão, e a princípio a nossa atenção é direcionada por essa coisa confusa, no entanto mobilizadora, que são estados emocionais. Então eu comento aqui. O estado emocional, sensório, ambiental, epistemológico, ou seja, aquilo que você já sabe, né? Ser crítico com a próxima, o fato de você conseguir ser crítico com a própria percepção altera no que prestamos atenção. Então, dependendo do teu estado emocional, sensório, de como você está sentindo o ambiente, do contexto e daquilo que você já sabe, do teu amadurecimento cognitivo, você vai prestar atenção em coisas diferentes, né? Então, mas vejam que a primeira direcionalidade da atenção, né, é emocional. E o nosso sistema emocional é uma espécie de catálogo difuso da nossa pulsão por estar vivo, por sobreviver, né, por se adaptar, por manter a vida e a espécie. Então, esse pulsar pró-evolução, né, é o processamento da emoção. O ganho é que ele é bem rápido, né? E a perda é que ele não é exatamente efetivo, racional, bem fundamentado. Ele é apenas um empurrão difuso, né? Uma forma que a evolução nos dotou para que a nossa capacidade cognitiva desse conta, porque nós não podemos processar todas as informações que nos cercam, né? Afinal de contas, nós estamos imersos, né, no mar de informação. Então, aquilo que nós vamos prestar atenção para processar é fundamental, né? E o que nós vamos prestar atenção é contextual, e nesse contexto vem o pulso emocional, que ainda não há na máquina. A emoção cumpre um papel na cognição, é mais ágil e aderente ao momento que a razão. Processa de forma difusa, porém moldada pela evolução. É difusa, mas ela está aí porque ela cumpre um papel evolutivo, né? Não é difusa para atrapalhar, né? É difusa para economizar energia, economizar tempo, que a nossa cognição não poderia processar tudo, né, para nos fazer decidir a princípio que vamos prestar atenção. Então, processa de forma difusa informações não operacionais para a racionalidade. Continuando. A cognição humana se dá, se nos inspirarmos em Peirce, né, que é um filósofo da linguagem, por dedução. Dedução é o que a gente conhece, né? Uma coisa faz a gente achar que é consequência da outra. Por indução, né? Você percebe coisas e essas coisas direcionam a tua atenção. Ou por abdução. Abdução é assim, você tem uma situação da qual você não consegue inferir nada, então o ser humano tenta coisas loucas, tenta coisas estranhas, né? Coloca assuntos que absolutamente não estavam no contexto. Então, essa abdução, essa capacidade de dar saltos que não são nem dedutivos, nem indutivos na cognição, e que alguns desses saltos deram resultados surpreendentes, mostraram para o ser humano que às vezes vale a pena você, né, dar um chute na natureza, tentar uma coisa, né, meio aloprada, né? Essa forma do ser humano reagir a problemas, que o Peirce chamou de abdução, também é exclusiva ainda da cognição humana. Então veja o cenário hoje em dia, né? 9 bilhões de genéticas únicas, no século XIX éramos apenas 600 milhões, para vocês verem, com percepções individualizadas, né? Faltando um Szinho ali. A percepção é totalmente individualizada, porque tu é um material genético único, que viveu num contexto único, que tem uma capacidade epistemológica, né? um nível de percepção e de cognição, um nível de abstração, como diz o outro filósofo Floride, né? Então, a pessoa tem uma genética única, uma vivência única, um nível de abstração único, e está ali num contexto único. Então, 9 bilhões de pessoas com percepções individualizadas, causando influência através da linguagem
e da ação, captando informação, processando informação, né, e causando influência no mundo, ou falando, ou agindo, ou expressando alguma coisa. Né? E isso é o que essa nossa compulsão emocional não nos deixa parar de fazer. Né? E um dos sintomas que ela não nos deixa parar de fazer é exatamente o tédio. Né? O tédio é a falta de perspectiva do que fazer. Então, também destaquei, a emoção participa da interpretação das mensagens simbólicas, né? E esta participação está ligada à imersão sensitiva e antecipatória do ser emergente do meio que somos nós. Então, comentei, repetindo agora de forma mais formal, né? Nós estamos imersos no ambiente, nós fomos construídos, né? Emergimos do ambiente justamente para, junto com ele, processar informações que antes não eram processadas, trazer realidades que antes não existiam, como a realidade simbólica. Né? A rede de símbolos que os seres humanos mantêm entre as mentes, né? É uma espécie de natureza que não estava disponível até a cognição linguística simbólica. Então, essa imersão ela é sensitiva e antecipatória, ou seja, ela capta informações para alterar o seu interior, para que essa alteração no interior provoque uma alteração no exterior, que é o que a gente chama de ação, e tudo isso é para nos anteciparmos aos elementos que vão causar a degenerescência. Então a gente é sensitivo e a gente é antecipatório, né? E é assim que a gente consegue essa taxa de sobrevivência, adaptação e manutenção da espécie. Quando desconhecemos a maioria das variáveis de uma situação, quase sempre, né, não temos uma solução algorítmica para ela. E aí entra a interpretação simbólica, aí entra a abdução, né? Aí entra os teus pulsos genéticos. Né? Escolhemos por adequação contextual ao nosso nível de abstração. Nós fazemos escolha dependendo do que a gente está vivenciando, do momento sensitivo emocional e da nossa capacidade de processamento. Eu dei aqui uns exemplos. Se um veículo está prestes a atropelar uma criança, mas tem a opção de desviar para onde estão dois adultos, não há decisão algorítmica. Né? Um motorista humano decidirá na emoção. Né? Não sabemos exatamente o que ele vai decidir, só saberemos na hora. Né? Outro exemplo, se um avião em pane tem de decidir entre pousar num rio e num campo, não há decisão algorítmica. Se ele não tem informações para direcionar essa decisão, né, então simplesmente o sistema não sabe decidir. Enquanto que um ser humano tentaria alguma coisa por algum pulso, né, emocional, epistemologicamente contaminado, mas não de forma algorítmica. Então, sétima observação. Conhecendo a base fluida da verdade quando se trata de símbolos, né, como a gente tem comentado, os signos icônicos e indiciais, eu chego no mundo para saber se eles são verdadeiros. Mas os signos simbólicos, eu sempre os explico por outros signos simbólicos. E, na verdade, o que a gente considera verdadeiro é aquilo que a maioria dos cérebros, dos processadores, tendem a achar que é verdadeiro. Então, por isso que eu estou chamando de base fluida da verdade. Né? Quando se trata de signos simbólicos, a verdade é uma espécie de coerência, de todo mundo concordar. Né? Então, nesse momento, nesse contexto, a filosofia assume sua influência vigilante, criteriosa, metódica, organizada e, acima de tudo, crítica, no sentido de aproximar o fluxo das interpretações simbólicas às reais possibilidades do ambiente da ação, que é o que se propõe o método filosófico. O método filosófico ele pode ser estimular a divagação, mas ele é tudo que eu falei aqui, criterioso, vigilante, metódico. Né? Ele não quer inventar coisas, né? Ele quer encontrar
fundamentos sólidos para que ao guiar a sua ação no mundo, você guie ela bem orientado para as possibilidades reais do ambiente, né? E não fique patinando em conceitos delirantes, inventados, ou apenas que nós gostaríamos que fosse, mas não são, né? Então o papel da filosofia, nesse momento, é nesse sentido. E então eu quero destacar a parte mais importante aqui do nosso assunto, quer dizer, não que todas não sejam, mas essa que eu tenho mais vontade de comentar, que é exatamente o que eu estou chamando de cognição ambiental. Eu estou partindo daquele conceito de mente estendida e distribuída, de que nós captamos informação, processamos informação e descarregamos essa informação no meio, né? E então a gente pode, e isso eu tô caracterizando como transferir inteligência para o meio, coisa que nós fazemos desde a primeira técnica, né, ou da primeira tecnologia que nós inventamos. Então eu coloquei aqui sobre a cognição ambiental, né? Esses comentários são quase que dizendo a mesma coisa, só para chamar a atenção de diferentes palavras. Ele delega funções inteligentes ao meio, ele descarrega inteligência no meio, ele transfere conhecimento para o meio. Então eu vou pegar exemplos aqui. Mecanização, né? Eu coloquei mecanização, automação, digitalização e datificação. Então vejam a evolução da forma como a gente transfere inteligência para o meio. Fazemos tarefas mecânicas e aí nós dotamos a natureza de mecanização, inventamos máquinas para quais nós transferimos as nossas tarefas mecânicas, as nossas tarefas de força física, né? O segundo passo foi a automação. O que é a automação? É gerenciar mecanicamente essas tarefas mecânicas que as máquinas fazem, né? Então a máquina começa a fazer por ordens mecânicas, ações mecânicas, né? E aí nós entramos na era da digitalização. A digitalização é transformar a mecanização em dígitos. Em vez de eu fazer aquela função por motivos mecânicos, eu dou comandos, né? Eu uso a tal da digitalização da informática, dos algoritmos. Então, quem vai mandar agora as forças nas tarefas mecânicas é uma espécie de computador, né? É um aplicativo que gerenciará essas tarefas mecânicas, né? E a datificação, eu transfiro a tarefa de gestão, de gerir inteligência, de gerir atos de decisão, de gerir tarefas mentais, né? Então, delegar a gestão de tarefas mentais é justamente o que eu estou chamando de datificação, né? Que seria uma tarefa mental? A internet das coisas, como eu dei exemplo, você sai de casa e aí você programa o seu carro leva você para onde você ia, antes de chegar a porta abre, a luz acende, o refrigerador liga, a televisão liga ou não liga, dependendo do que você precisar. Na hora que você sair, as luzes apagam, né? Você quer comprar uma coisa, você dá um comando, o seu cartão de crédito já é acionado, já debitam da sua conta. Então você delega para o ambiente a gestão de tarefas mentais. Outro exemplo que eu dei aqui, mais da antiga, mas que faz a mesma linha da transferência de inteligência para o meio. Inventamos a escrita, depois a imprensa, que é o maior sucesso, meios de comunicação de massa, que é jornal, rádio e TV, maior sucesso, e internet, o maior sucesso. Outro exemplo também histórico e antigo, rodas, tração animal mais rodas, locomotivas e navios, e os automóveis, que agora serão automóveis automatizados, né, personalizados. Então eu coloquei uma observação aqui ao lado, que são todos esses mecanismos. Se você olhar a humanidade como um sistema cognitivo, eles emergem espontaneamente, né? As pessoas acham que tem que inventar isso, e ao emergir eles têm uma aderência enorme, fazem o maior sucesso, né? Então
É apoiado nessas coisas que filósofos da informação e da cognição percebem, né, que esse negócio de captar informação, processar informação e produzir informação mais e cada vez mais rápido, parece que está na esteira da história da humanidade, da história do planeta, diria até da história desse universo conhecido. Então, continuando aqui, problemas da datificação. Temos ainda esses problemas a serem resolvidos. Primeiro, falhas desconhecidas e processamentos paralelos inesperados. Quando você lida com fluxos de informação, né, você não tem o controle de tudo. Haja vista a sistemática da complexidade. Então, como desconhecemos as causas de certos processamentos, a solução costuma ser apenas reiniciar o sistema. Outro grande problema é ciberataques, né? Já tem a palavra em português, e totalitarismo digital. Ou seja, os hackers, né, serão os grandes piratas, ladrões, malfeitores, né, da era da datificação, porque os hackers agem por todo tipo de motivo. Né? Alguns querem roubar, outros só querem se divertir, e se é possível uma datificação e essa datificação é possível ser hackeada, né, isso pode ser um problema, porque se nós estamos legando inteligência, tarefas mentais para o ambiente, né, a falha dessas tarefas mentais podem causar danos graves. Né? Embora a gente concorde que se deixasse por conta da cognição humana, né, os erros tenderiam a ser maiores, isso não elimina erros catastróficos que podem acontecer numa datificação, numa rede toda interligada. Né? Então, surge esse problema. Há sistemas, né, saldos em contas e segredos de Estado, industriais, privacidade, que estarão na rede, mas que nós não queremos que sejam públicos. Estarão na rede porque tem que entrar na rede. Né? Nada tende a ter funcionalidade se não passar pela internet. Mas a grande dúvida é quem vai controlar? Né? Quais são os sistemas de controle? Quem vai controlar os sistemas de controle? Como é que nós vamos poder ter certeza, né, que os sistemas de controle, como estados, instituições financeiras e sociais, farão a gestão que nós queremos, né, dos nossos dados privados? E por último, desconhecemos as alterações cognitivas que advirão dessa maximização das fontes de informação, de ruído e de distração. Na verdade, isso com certeza, né, vai deflagrar na nossa cognição certas alterações. Hoje nós já temos alguns tipos de doenças e de vícios e de respostas cognitivas alteradas, né, a esse excesso de mundo online ou excesso de alguns transtornos psicológicos e distorções cognitivas devem ser esperados, mas nós não sabemos quais são. Então, continuando aqui. Tem uma questão que também nos interessa, que é a questão das interfaces tradutoras. Essa questão é uma questão que coloca a filosofia da mente, né, num momento de ter que dar uma resposta. Né? Então, a interface, entendam o que é essa interface e como a gente ganha em conhecê-la. A interface da realidade físico-química do mundo com a representação matemática é a geometria analítica. O que é a geometria analítica? Foi um jeito que o Descartes bolou de você pegar qualquer objeto ou qualquer força da natureza e poder representá-la matematicamente. E com isso você pode lidar com ela matematicamente, né, e chegar a resultados que você teria muita dificuldade se não fosse a representação, a possibilidade de representar o mundo físico real, né, na matemática. E a parte da matemática que permite isso é o que a gente chama de geometria analítica, né, que é justamente as coisas terem coordenadas e qualquer ponto no espaço poder ser representado num gráfico. A interface da representação matemática do mundo com a programação é a lógica binária.
né? Então a gente sabe que um programador tem que colocar as coisas em lógica binária, e aí os processadores eletrônicos processam, né? E depois eles pegam seus resultados em matemática binária, em linguagem binária, 0 e 1, e coloca na linguagem compreensível para nós. Então, a lógica binária, a matemática binária, é a interface entre o mundo da linguagem humana, né, a representação humana, e a representação do algoritmo, da máquina. A interface do Big Data no mundo datificado com o ambiente é o nosso comportamento online, né? Então, como é que o Big Data sabe como os humanos fariam na situação A, B ou C? O Big Data não tem acesso ao ambiente. O acesso que ele tem ao ambiente é via como nós nos comportamos online, né? Então, ele infere do comportamento online dos humanos conhecimento sobre os humanos, né? Enquanto que os humanos estão submetidos à cognição ambiental, né? E alimentam essa cognição ambiental com dados que são possíveis ser passados para o Big Data. Então, o comportamento online do ser humano, inclusive colocando máquinas ligadas, né, colocando as coisas em rede, esse comportamento online é a interface entre a cognição ambiental e o Big Data. E por último, que é o problema, a interface do pensamento, né? Por que eu estou aqui parada e decido, vou mexer meu braço e mexo o braço, né? Como é que eu starto um fenômeno físico-químico apenas com o meu desejo, com o meu pensamento? Qual a interface do meu pensamento simbólico, linguístico, do desejo, com o mundo físico-químico que eu movo a partir da minha vontade, né? Então, para essa interface, nós ainda não temos uma resposta definitiva. Mas a melhor hipótese que nós temos é que a cada contexto emerge uma força capaz de configurar ou de reconfigurar os neurônios. É a melhor explicação e é a que a filosofia da mente hoje tem mais explorado. Então, toda essa discussão leva a nós desconfiarmos, e o professor Teixeira afirma no livro dele, que nós estamos vivendo uma pós-ciência, né? O que seria isso? A ciência, como nós conhecemos do século XX, aquela, né, que vem na leva do método científico, ela precisa que as suas hipóteses racionais sejam confirmadas na experiência, né? Isso faz parte do método científico. Na medida em que eu não posso confirmar na experiência, como acontece com a ciência do mundo microscópico e a ciência do mundo macroscópico, eu não consigo confirmar as minhas teorias no ambiente, né? Então elas ficam uma espécie de ciência abstrata, de ciência do achismo, né? Porque eu não consigo mostrar. Isso leva alguns autores, incluso o professor João Teixeira, né, a achar que nós vivemos agora um momento de pós-ciência. Então nós delegamos para as nossas máquinas as pesquisas, o auferimento de dados, né, de acordo com as nossas questões, né, e as máquinas fazem essas simulações e nós, na verdade, nunca chegamos na experiência empírica capaz de confirmar. Isso é considerado, por alguns autores, uma fragilidade da nossa ciência, né? E é por isso que ela está pegando o nome de pós-ciência, que é uma coisa bem contemporânea, né? Durante o século XX, as pessoas ansiaram muito por viver na pós-modernidade, né? Agora elas estão ansiando por viver na pós-verdade e mergulhadas na pós-ciência. Não dá para saber, a gente tem que esperar o tempo passar para saber se a gente está em alguma pós dessas, mas já dá para perceber que o ser humano sofre de uma espécie de angústia, de tédio, de querer sair daquela situação em que ele está e ir para a seguinte, né? E é por isso que ele gosta de postular os seus pós. Mas no caso aqui da pós-ciência, eu comento, talvez a pós-ciência seja só a ampliação epistemológica da razão que praticamos desde sempre, né? Porque qual é
a forma de pensar que eu quero trazer, qual é a abordagem que eu quero trazer. Se no mundo micro e no mundo macro a natureza não se comporta como a natureza nesse mundo médio, né, nós precisamos, para poder saber alguma coisa desses mundos, nós precisamos atualizar a nossa ciência, a nossa razão, a nossa forma de captar informação. Se nós formos com o instrumental da ciência essa que chega no ambiente para tentar tirar conhecimento seguro do mundo micro ou do mundo macro, nós não vamos tirar conhecimento seguro nenhum, né? Vai ser uma espécie de negritude, né, da qual nós não vamos inferir nada. Agora, se nós soubermos dar uma plasticidade rigorosa, porque a matemática da probabilidade não é uma matemática solta, né? É uma matemática rigorosa e que tem um sucesso em resultados inacreditável, né? Então, como a mecânica teve que aparecer uma mecânica estatística para lidar com pressão, teve que aparecer uma matemática da complexidade para lidar justamente com esses sistemas complexos, né? Teve que aparecer uma mecânica quântica para poder lidar com esses fenômenos. Isso não significa que o nosso conhecimento está se deteriorando, né? E que a nossa razão agora é difusa. Isso significa, nessa minha abordagem, que agora nós conseguimos tirar, com esse tipo de abordagem racional, nós conseguimos tirar algum conhecimento seguro de situações que antes nós não tirávamos nenhum conhecimento seguro. Então eu comento aqui. Não experimentamos uma troca do método científico por uma medição mediada por tecnologias que só oferecem aproximações probabilísticas. Não é que nós estamos trocando, né? Aquilo que o método científico dá conta e que o determinismo dá conta, nós estamos abraçados com ele, né? Acontece que nós conseguimos agora perceber fenômenos que essa medição, esse método científico que nós utilizamos não dá conta, né? Então, o que eu percebo aqui não é que nós trocamos, é que nós acrescentamos à forma clássica de fazer ciência, né, essas formas que são formas de fazer com que a razão seja mais abrangente do que ela era antes. 2. O conhecimento não pode ser comprovado pela experiência. O conhecimento que pode ser comprovado pela experiência sempre exigirá uma abordagem pelo método científico clássico, né? É o que eu estava dizendo. Para as experiências daqui do nosso entorno, né, da física, da química que nós desenvolvemos aqui, para esse método científico é fundamental e nós precisamos desse para tocar a nossa vida, né? Então, agora, para outros tipos de conhecimento ou de experiências com a natureza que esse método não dá conta, né, ou nós não vamos saber nada, ou nós vamos tentar amadurecer a nossa razão para tirar algum conhecimento seguro dele. E é isso que faz a matemática probabilística e a física-química da complexidade. Meus outros comentários são: mas naturezas infinitesimais e macroscópicas, que não se comportam como a natureza acessível aos nossos sentidos ou imaginação, seriam totalmente opacas para nós se não lançássemos mão de uma mecânica estatística, de uma relatividade geral e restrita, que é o espaço-tempo do Einstein, está faltando um izinho ali no nome dele, e entes que ora são matéria, ora energia, né? Que é a relatividade restrita, e da mecânica quântica, né? Onde a partícula ora é matéria, ora é energia, e os objetos somem e aparecem, né? Enfim, a mecânica quântica, que é uma mecânica matematizável, ela só não é imaginável, né? É como a teoria das cordas é completamente matematizável, mas ela conta com uma natureza de 9 dimensões, e nós só conseguimos chegar a 4, né? Que é a altura, a largura, o comprimento e o tempo, pela contribuição do Einstein. Então, na quarta observação, a matemática da termodinâmica, ou seja, dos sistemas complexos, é uma metodologia capaz de tirar conhecimento seguro,
de espaços antes não informativos para nós. Eu quero deixar claro que é o conhecimento seguro. Nós estamos fazendo computadores quânticos, não são computadores mágicos, são computadores quânticos, né? Nós sabemos botar para funcionar e botar para resolver problemas, embora ele envolva cálculos que nós não conseguimos ter um referente na imaginação para os tais cálculos. Isso, para mim, mostra que nós somos capazes de fazer a nossa razão amadurecer mais, a nossa razão se expandir, né? Que é justamente o que a filosofia considera de uma trajetória epistemológica da humanidade. Então, minhas considerações finais aqui, né, sobre essa aula, o que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Primeiro, a comparação do Big Data com a capacidade cognitiva humana não pode se dar em termos de cérebros, né? Seria uma desonestidade, e sim de rede de cérebros dotados de linguagem simbólica, ou seja, instituições sociais, né? O Big Data é uma extensão da cognição social, na verdade, da cognição que existe, né? Porque não existe cognição individual. Para haver uma cognição individual, é necessário que esse cérebro tenha entrado em rede, senão ele não se torna capaz, né, de realizar esse tipo de cognição. Minha segunda consideração, a forma como produzimos socialmente e descarregamos compulsivamente conhecimento no ambiente corrobora a tese segundo a qual a informação quer processar mais e cada vez mais rápido. Nós ecoamos essa dinâmica que, não por acaso, é a dinâmica da evolução e de todos os sistemas que nos cercam. Então, se eu disser que existe uma força, que existe uma diretriz do universo, né, contemporaneamente, olhando para o nosso passado, eu diria que o universo é feito de informações e que a informação tem uma compulsão por se processar mais e cada vez mais rápido. Existe um quê de extensão que vislumbramos quando vislumbramos a estrutura do funcionamento neuronal, né? E eu observo lá em cima dendritos e axônios longos e espalhados pelo cérebro, alimentando-se da percepção e apoiando-se no meio a cada decisão sináptica, né? Então, os neurônios tentam, eles têm um padrão de comportamento descentralizado, né? Eles consultam o cérebro, que estão ligados aos sentidos, que estão ligados ao ambiente, o máximo que eles podem, né, antes de dar continuidade ao pulso, interromper os pulsos. Então, funcionamento neuronal, funcionamento institucional, social, linguístico, né? Nós tomamos decisão com base nos registros de memórias de ação e resultados em situações similares. Para tomar uma decisão, a gente recorre à memória, né, exatamente de tudo que a gente já soube que poderia ter a ver com aquilo ali. E funcionamento institucional ou social e a tecnologia do blockchain, que o processamento recorre a um padrão distribuído, probabilístico e sob influências contextuais para a tomada de decisões. Então, o que eu estou tentando mostrar é que existe um eco de estrutura, né, que parece que é um tipo de comportamento compulsivo da natureza e nosso. E minha última observação, reafirma-se a trajetória epistemológica da humanidade, já que o ambiente a que cada geração tem acesso é acrescido do conhecimento produzido pela anterior, o que também dá muita força à ideia do Clarke, do Hutchins, né, e do Dutra e do Gibson, dos filósofos da percepção ambiental e ecológica da mente, né, de que a cognição é social e inclui o ambiente. Então, a cognição é ambiental, a cognição é ecológica, né? E com isso nós vamos captando informação, produzindo informação, mudando o nicho, que muda as gerações, que muda o nicho, e é assim que a gente se encontra nesse momento da ciência.
a abordagem de uma razão que se amplia e acrescenta à forma determinista de pensar outras formas de chegar a conhecimentos seguros, como a dialética e a complexidade, ganham forças nesse cenário. Então, é uma forma contemporânea, né, da gente explorar o Big Data e essa noção de mente estendida, que eu não poderia deixar de apresentar para vocês pelo momento contemporâneo que ela representa. Ok?